Quero que vocês abram a Bíblia em Atos, capítulo 7. A partir do verso 9. A palavra de Deus, ela diz assim, os patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor, sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio. Pai, em nome de Jesus, é sobre essa palavra que o Senhor deu a revelação, que eu quero compartilhar, Senhor, uma porção dela, segundo o maná do dia, segundo a revelação dessa manhã, aquilo que o Senhor quer falar com os meus irmãos. Senhor, eu me escondo na Tua presença e que o Senhor use a minha vida e fale através de mim. Eu declaro, Senhor, esse tempo abençoado, esse tempo consagrado, em nome de Jesus. Bom, todos aqui eu acredito que saibam da história de José. José, ele era o 11º filho de Jacó. Na descendência, naquela época, era mais certo e era de que os primogênitos recebessem a continuidade daquilo que o pai fazia. Mas com Jacó, nessa família, foi diferente. Jacó, ele era o 11º filho de... José era o 11º filho de Jacó. E ele era com Raquel, a mulher que tinha o coração dele. E por ser o filho da velhice, por ser o filho com a mulher que ele amava, de certa forma, ele tinha uma preferência por Jacó. E nós conhecemos a história e que essa preferência resultou de uma inveja com os irmãos. Que essa preferência de Jacó resultou de algo que fez com que a vida de José fosse totalmente diferente, que eu penso daquilo que José mesmo sonhou para ele. Eu penso que quando José ele era adolescente, porque quando ele foi vendido pelos irmãos, pelos próprios irmãos, ele era ainda um adolescente. Eu penso que nos piores dos dias dele, ele jamais pensaria que os irmãos seriam capazes de fazer aquilo que fez com ele. Só que existia algo na vida de José, porque Deus ele não vê nomenclatura, ele não vê posição, Deus ele não vê se é o primogênito ou não, Deus ele vê o coração. E havia algo na vida de José que era diferente dos irmãos, porque se não houvesse, o Senhor não teria o escolhido para fazer tudo o que fez através da vida de José. José, ele era o improvável da família. José, ele era o caçula da família. Quando José ele foi vendido, ali começou uma tormenta na vida de José. Só que existe algo nas nossas vidas, e se você quer, eu tenho que ser realista com vocês. Se vocês querem ser usados pelo Senhor, se vocês querem fazer aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, queridos, eu sinto muito, ou eu me alegro, mas vocês vão passar pelo processo que o Senhor enviar na vida de vocês. E muitas vezes os processos não serão fáceis. Eu já comecei esse culto falando da mudança. Muitas vezes Deus ele nos tira de uma zona de conforto e nos leva para um outro lugar novo,
muitas vezes que a gente nunca viveu, muitas vezes que a gente não sabe como lidar com aquela situação. Eu imagino o desespero de José quando viu que os irmãos estavam vendendo ele. Eu imagino o desespero de José em saber que nunca mais na cabeça dele ele iria viver em família. Que nunca mais ele conseguiria estar com o pai que tanto ele amava e com a mãe. E que aqueles que ele achava que mais amava, os que eram de dentro da casa deles, o lançou num lugar de desespero, num lugar de desonra, num lugar de humilhação. Jacó tinha feito uma capa para José. Naquele lugar onde ele estava, ele tinha um lugar de proteção. Ele tinha um lugar de segurança. E automaticamente tudo aquilo foi roubado da vida dele. Tudo aquilo foi tirado da vida dele. E José começou a seguir o caminho totalmente diferente daquilo que ele imaginava para a vida dele. Só que havia algo em José. Assim como há algo nas nossas vidas, que é o favor de Deus. Mesmo José passando por tudo que ele passou, mesmo José não entendendo o que ele estava passando, em todo tempo ele viu o favor de Deus na vida dele. E em todo tempo Deus achou uma maneira de honrar a vida de José. Onde José ia, era perceptível a presença de Deus na vida de José. O inimigo atentou contra a vida de José. O inimigo fez ciladas na vida de José. O inimigo tentou roubar a dignidade de José. José ele foi comprado por Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. E com o tempo ele ganhou a confiança de Potifar. Viveu na casa de Potifar. E quando ele já estava tudo certo para ele, ele já estava na cabeça dele. Ele já estava bem, já tinha recomeçado a vida dele, aquele tempo que ele passou como, de certa forma, ele era escravo, mas Deus estava colocando ele num lugar de confiança. O inimigo tentou fazer uma cilada na vida dele, com a esposa de Potifar. E ele foi lançado na prisão. Ali na prisão, ele, de novo, algo que já estava estável na vida de José, desestabilizou totalmente. E ele foi lançado para um lugar também, onde ele não sabia como iria ser, onde ele não tinha mais a segurança, onde ele poderia ser usurpado ali dentro, onde ele poderia ser maltratado ali dentro, onde ele poderia, com certeza ele passou fome, ele passou sede, ele passou necessidade. Mas ele estava ali firme, enfrentando o processo. Todos nós falamos, eu quero viver o propósito. Eu almejo o propósito. E assim como eu falei no início, o propósito, muitas vezes, ele não é ministério. Propósito, muitas vezes, não é você estar no altar. Propósito não é você cantar. Propósito não é você estar orando aqui na frente. Propósito não é propósito, é onde Deus te enviar. Para cada época da vida de José, havia um propósito estabelecido na vida dele. E ele entendia isso. Ele entendia que mesmo na dificuldade havia um propósito. Que mesmo quando ele estava passando uma humilhação, havia um propósito. O inimigo em todo tempo, ele vai tentar roubar o propósito original das nossas vidas. E eu vou te falar uma coisa, aquilo que Deus tinha na vida de José, era José que tinha que passar, e era José que tinha que viver. Aquilo que Deus tem para a tua vida é você que vai passar, e é você que vai viver.
Você é um ser único. Deus, Ele não trabalha com linha de produção. Você não é uma linha de produção. Você não é uma ovelha Dolly que foi replicada. Você é único para Deus. Você é único. E aquilo que Deus tem para a tua vida é só através da tua vida que vai romper. Mesmo que você esteja passando por um processo que você acha que tudo acabou. Que tudo está desmoronando. Essa palavra o pastor ele já tem pregado sobre José ao longo do tempo, se vocês, todo esse mês. Mas Deus ele tem falado cada culto de uma forma. Para eu viver o propósito, eu vou ter que passar pelo processo. Para uma semente ela florescer, ela tem que morrer. Muitas vezes Deus vai nos levar para esse lugar de morte. Sabe quando acabou todas as suas alternativas? Sabe quando você fala assim, eu já não sei mais o que fazer com essa situação? É nesse lugar que Deus muitas vezes nos leva. É nesse lugar que muitas vezes Deus extrai de nós. E muitas vezes o pior. Porque nós somos seres humanos. Mas quando nós entendemos que até no processo da dor, até naquele processo onde nós estamos sendo espremidos, há um propósito de Deus, e nós nos rendemos a esse processo, Deus começa a extrair de nós o melhor. Porque vem dele esse melhor, não vem de nós. Tudo que nós passamos nas nossas vidas, sempre vai ter um propósito eterno. Sempre vai ter um propósito do Senhor. Nada é em vão. Eu tenho que viver além daquilo que eu vejo. Eu tenho que viver além daquilo da situação que eu esteja passando. Eu tenho que orar e falar, Deus, se eu tenho que passar por isso, amém, mas qual que é o teu propósito? Às vezes na hora você não vai ter a resposta. Às vezes na hora você vai se desesperar. Mas eu estou aqui como testemunha. Que todas as vezes que Deus nos levou, levou minha família para um lugar de extração, para um lugar desse processo que é doloroso. Na hora a gente não entendia o que estava acontecendo. Na hora a humanidade grita. Na hora a humanidade desespera. Mas quando a gente aquieta o nosso coração e nós nos rendemos àquilo que Deus quer fazer através daquilo que nós estamos passando, Deus começa a mostrar. E Deus começa a fazer. Eu não posso entender e nem assimilar e admitir que às vezes as coisas difíceis que acontecem na minha vida é por conta do meu pecado. Às vezes tem coisas que nós causamos, sim. Às vezes pode ser consequência do nosso pecado. Mas na maioria das vezes Deus vai fazer com que nos levar para lugares que Ele quer nos forjar. Que Ele quer extrair de nós o melhor. Que Ele quer nos purificar. Que Ele vai querer nos lapidar para algo maior que Ele tem para entregar nas nossas vidas. Todos os retrocessos que eu achei que era na minha vida, quando eu vi foi para avançar. Eu não posso admitir e conceber, queridos, que um Deus que tem uma graça maravilhosa na minha vida
falar que foi por uma consequência minha ou do meu esposo que o meu filho sofreu um acidente tão grave. E mesmo que se a vontade soberana de Deus fosse de ter levado ele para o Senhor, eu não posso admitir que seria uma punição na minha vida, porque eu não creio num Deus assim. Eu não creio num Deus que pune. Mas eu vou falar para vocês que foi a maior prova da nossa vida. Nós tivemos outras. Só que eu percebo que conforme Deus vai querendo nos dar algo maior, a temperatura da fornalha vai aumentando. E os processos que eu já venci lá atrás, que eu achei que eu já estava forte, Deus vai trazer algo novo. Eu não posso conceber e admitir que as coisas ruins acontecem na minha vida por algo de errado ou por punição. Isso tem que ser quebrado na nossa mentalidade. Isso tem que ser quebrado das nossas vidas, porque ao longo do tempo nós vivemos. Eu já ouvi isso, de que se havia algo, se você passa um problema financeiro, é porque você não é dizimista. Se você passa um problema de saúde, é porque você está em pecado. Não, nós estamos nesse mundo. Nosso corpo não foi glorificado ainda. Nós estamos aqui nesse mundo. E a morte para o crente é ganho. Se a vontade soberana de Deus for, é ganho. Então eu tenho que mudar minha maneira de pensar e entender que eu sou um agente do favor de Deus. Que Deus está comigo aonde eu estiver, independente do que eu esteja passando. Porque a partir do momento que eu creio que Deus está comigo, mesmo no meio da minha fornalha, mesmo no meio da minha maior dor, mesmo quando eu não estou entendendo nada, eu entro num lugar de descanso. Eu entro num lugar de descanso. E nesse lugar de descanso eu começo a ouvir a voz do Senhor e a discernir aquilo que Deus quer para a minha vida. As muitas vozes, muitas vezes, têm nos deixado sem ouvir aquilo que Deus quer para nós. O inimigo, ele sabe o propósito de Deus na tua vida. Ele sabe o movimento espiritual que já tem de rompimento na tua vida. E muitas vezes ele se levanta, não é contra você, mas é contra aquilo que Deus tem através da sua vida. É através daquilo que Deus tem para liberar através de você. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos suportar o processo. Nós temos que suportar o processo, por mais dolorido que ele esteja. E fique com aquilo que Deus tem falado para você. Não se importa com o que os outros pensem ao teu respeito. Não se importe com o que os outros vão falar de você. Se importa com aquilo que Deus fala ao teu respeito e com a direção que Deus tem dado na tua vida. Deus tem algo grandioso e glorioso na tua vida. José, ele passou pela prisão. Passou por uma situação terrível. Mas ali mesmo na prisão, José, ele era usado pelo Senhor com sonhos. Mesmo naquela prisão, naquele lugar improvável, naquele lugar de dificuldade, Deus achou um meio de usar José para que ele se sobressaísse daquela situação. Para que as pessoas
vissem que havia algo diferente na vida de José. Até o momento em que o faraó teve um sonho, e eles lembraram que havia o José lá na prisão. E chamou José para decifrar e para ver o sonho de Faraó. Para discernir aquilo que Deus tinha para fazer naquele povo. No momento que José começou a falar, até a revelação de Deus daquele sonho, Faraó viu, não, tem algo diferente nesse moço. Naquele momento específico, Deus levou José para que mudasse uma história de um povo. José então é colocado em lugar alto. José então é colocado em lugar de honra. José começa a ser o dispenseiro daquele tempo. José começa a ser aquele que vai cuidar de toda a provisão. José começa a governar. José começa a ser visto. Mas teve um momento que Deus escondeu José. E naquele momento da prisão, algo mudou com relação a José e Deus? Naquele momento, Deus mudou o propósito que ele tinha desde o início do nascimento de José? Muitas vezes o processo vai nos impulsionar para aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Muitas vezes as dificuldades vão nos impulsionar para a gente viver aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Muitas vezes os desencaixes de Deus vai ser para que Ele venha e encaixe tudo de novo. Mas do jeito certo e do jeito dEle. E eu penso que ao longo da nossa vida vai haver muitos desencaixes. Porque as estações mudam. Os ciclos mudam. E eu tenho que entender que Deus é o Deus da minha vida. Ele vai me levar onde Ele quiser. E Ele vai fazer da minha vida aquilo que Ele quiser fazer. Se eu ficar retido naquele tempo do processo e não entender, eu vou ficar preso naquele lugar. José, em todo o tempo, ele viu as oportunidades que Deus estava criando para ele. E ele se rendeu ao novo de Deus. Ele se rendeu naquela novidade. Ele se entregou naquela novidade. Ele viu as oportunidades de Deus. E cada vez que ele se rendia, Deus levava ele para um lugar maior. Cada vez que ele se rendia, ele levava para um lugar novo. E com muito mais autoridade. Deus está elevando o teu nível de autoridade. Deus está elevando o teu nível de influência. É chegado o tempo de você ser disperseiro daquilo que Deus tem colocado na tua vida. Se Deus tem te dado uma provisão sobrenatural, Deus tem te dado para você dispensar. Se Deus tem te dado um amor sobrenatural, é esse amor que você vai dispensar. Você vai ser dispenseiro da graça de Deus. Quem era você? E foi o Senhor quem fez. Foi Ele quem fez. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que nós precisamos povoar da presença de Deus. Nós precisamos povoar e falar nas escolas. Nós precisamos ir nos hospitais. Nós precisamos, você quer ser usado por Deus? Vai fazer visita no hospital. Você quer ser usado por Deus? Vai lá no cemitério.
Chorar com quem chora. Você quer ser usado por Deus? Quando você vê uma pessoa descalço, tira teu sapato e dá para ele. Você quer ser usado por Deus e você vê uma família passando fome? Pega o que você tem sobrando. Eu nem digo sobrando, pega o que você tem lá na tua casa do melhor, porque a gente não tem que dar para os outros o que sobra. Muitas vezes a gente tem que dar aquilo que é nosso mesmo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E não viver só de falar. Deus vai começar a trazer pessoas na sua vida. Deus vai começar a trazer pessoas, aproximar pessoas, e você vai entender que você vai ser o dispenseiro da graça, do favor, da provisão de Deus na vida daquela pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. José entendeu o propósito dele. E o que foi mais lindo, aqueles que mais machucaram José, foi quem foi mais abençoado. José não deixou com que as mágoas dele bloqueasse de viver aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Se tiver que liberar perdão para alguém, libera. Se tiver que fazer algo para alguém que te ofendeu, faça. Você vai ver que nesses dias irão vir pessoas que te ofenderam, que te magoaram, vão vir pedir perdão para você. Às vezes ela simplesmente nem vai pedir perdão. Só o fato dela querer uma aproximação com você. Você vai entender que é o Senhor. Muitas vezes eu falo que a gente busca a justiça de Deus. Porque nós somos humanos e muitas vezes a gente quer a justiça própria. Mas eu falo que a justiça de Deus muitas vezes age dessa forma. Com aquela pessoa que mais te magoou. Aquela pessoa que mais te feriu. Quando ela volta. E ela fala que ela precisa de você. Eu penso que a justiça de Deus na vida de José, de tudo aquilo que ele viveu, não foi colocar ele em lugar alto. Foi o reconhecimento dos irmãos em ver que precisava dele. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de fazer nova todas as coisas. Não é o fim. Não é o fim. Não foi para te matar. Foi para te fortalecer. Não foi para roubar aquilo que o Senhor colocou na tua vida, mas foi para te impulsionar. Foi para te colocar em lugares mais altos. Foi para te colocar em lugar de honra. Foi para Deus sobejar tanto na tua vida que você vai ter para repartir. E eu não falo só no financeiro também, mas em tudo. Em tudo. Você vai ser usado como nunca antes fosse. Vai ter palavras de sabedoria na tua boca. Vai ter palavras de cura na tua boca. Que o Senhor coloque ousadia na tua vida. E que você entenda o momento certo de agir. O momento certo de falar. E não tenha medo. Não tenha medo, porque o que Deus vai fazer na tua vida através de você é maravilhoso. O que Deus vai fazer através da sua vida é maravilhoso. O Senhor muitas vezes é Ele mesmo quem faz a ferida. E é Ele mesmo que traz a cura. Muitas vezes você vai ser curado no lugar da tua dor.
Deus muitas vezes vai te levar novamente no lugar da tua dor. Porque Ele vai dar uma oportunidade para você ver que com Ele é diferente. Que vai ser diferente. Se renda ao processo. E viva o propósito de Deus. Não barre aquilo que Deus tem para a tua vida. Não barre aquilo que Deus quer fazer através de você. Às vezes você não precisa nem falar nada. Às vezes o fato de você chegar e dar um abraço, você já curou aquela pessoa. Que nós sejamos José nessa geração. Que Deus nos levante com essa graça, com esse favor. José foi o administrador daquilo que Deus colocou na mão dele. Que nós sejamos os administradores de Deus nesse tempo. E que nós vivamos todas as promessas do Senhor. Que nós vivamos todas as promessas do Senhor, independente da tua idade, independente da tua condição financeira, independente do teu grau de escolaridade, independente de qualquer coisa, porque toda habilidade necessária já está sobre a tua vida. Toda habilidade necessária para esse cumprimento desse propósito já está sobre a tua vida. Ah, mas eu não sei falar, sabe? Eu sou prova disso. Você sabe sim. Porque Deus vai te usar do jeito que você é. Deus não se impressiona com a tua performance. Deus não se impressiona com a tua eloquência. Deus não se impressiona com a tua conta bancária. Deus não se impressiona com nada do que você faça para Ele. Deus não se impressiona com as suas campanhas. Deus não se impressiona com os teus jejuns. Deus não se impressiona com a tua roupa. Deus não se impressiona se você lê a Bíblia 10 vezes no ano. Deus se impressiona com o teu coração. E tem homens e mulheres aqui com corações disponíveis. E tem homens e mulheres aqui com corações disponíveis. E isso o Senhor não despreza. Porque, queridos, a partir do momento que eu achar que foi por isso, por aquilo, ou por qualquer outra coisa, eu vou tirar Deus do lugar. Eu vou tirar Deus do centro. Eu posso fazer? Eu posso. Mas eu tenho que entender que sempre vai ser por Ele. Tudo é por Ele, para Ele. Todas as coisas. Todas as coisas. Nunca vai ser por mérito. Sempre vai ser pela graça. Sempre vai ser pela graça. O Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E esse amor é incondicional. Mesmo nos piores dos seus dias, Ele te amou. Mesmo no tempo da tua fraqueza, Ele te amou. Mesmo nos dias até onde você murmurou, Ele continuou te amando. Porque o amor dele não muda. O amor dele não falha. O amor dele é incondicional e vai além daquilo que eu faça para Ele, queridos. Entra nesse lugar de descanso. E entenda que você é amado por aquilo que você é e não por aquilo que você faz. Deus vai trazer vida aonde você achou que estava morto. Deus vai trazer vida ao cheiro das águas. Tudo vai começar a brotar. Ao cheiro das águas, tudo vai começar a florescer.
não acabou, diz o Senhor, não acabou. Não é o final, não é o fim. Eu vejo o favor de Deus nas suas vidas. Eu vejo um amor te abraçando. Eu vejo um amor te envolvendo. Antes de você fazer, queridos, você tem que saber o quanto você é amado. E que nada mudou na tua vida, mesmo que pessoas possam ter dito o contrário. Nada mudou, porque foi Ele quem fez. Não foi pessoas que te escolheu, foi Ele que te escolheu. Não foi pessoas que te chamou, foi Ele quem te chamou. Sai desse lugar de culpa. Sai desse lugar de rejeição. Sai desse lugar de prisão. E venha para a liberdade que Cristo quer te dar. Venha para a liberdade que é só Ele que pode te dar. Seja livre, queridos. Seja livre, queridos. Não há condenação sobre a tua vida. Não há condenação sobre a tua vida. Cadê os teus acusadores, diz o Senhor? Cadê? Cadê aqueles que te acusavam? É um tempo de recomeço. Recomece quantas vezes forem necessárias. Passe pelo processo quantas vezes forem necessárias. Mas passa louvando. Mas passa adorando. Mas passa glorificando. Nada vai ficar retido na tua vida. Nada que é teu por direito vai ficar retido na tua vida. Nada. Eu cancelo toda palavra mal falada sobre a tua vida. Eu cancelo toda sentença contrária contra a tua vida. Eu cancelo todo espírito de inveja contra a tua vida. Se o inimigo arquitetou algo nas trevas contra a tua vida, eu declaro cancelado em nome de Jesus. Eu declaro que o inimigo não toca na tua vida. O inimigo não toca no teu propósito. O inimigo não toca no teu chamado. O inimigo não toca na tua vida. Há uma marca sobre a tua vida. E essa marca do sangue ele tem que respeitar. Você vai viver o melhor tempo da tua vida, queridos. Porque você vai discernir que mesmo na prova, Deus está te impulsionando. Mesmo chorando, Deus está te elevando. Mesmo quando aparentemente Deus está colocando você nos lugares baixos, te escondendo, é porque está chegando um tempo dele te mostrar e te levantar. Tudo tem propósito nas nossas vidas. E você tem uma promessa linda. Uma promessa linda na tua vida. E você vai viver. Eu creio. Ah, como eu creio. Deus fez comigo, queridos. Deus fez na minha família. E Deus vai fazer com vocês. Nós tínhamos todo motivo da vida para desistir. Nós tínhamos todo motivo da vida para não estarmos aqui mais. Chegou uma época que o pastor falava: eu não quero mais isso para minha vida.
O processo estava tão difícil, queridos. O processo nos matou, queridos. O processo matou nosso orgulho. O processo matou nossa soberba. O processo matou tudo aquilo que era humano. Nós chegamos numa época que nós dependemos totalmente do Senhor. Deus mandou a provisão. Deus mandava as pessoas. O pastor falava assim: eu não quero ouvir falar de igreja. Eu não quero. Não quero. O pastor, ele falava assim: o que eu vou fazer na minha vida, Érica? Só eu sei o que ele passou. Tanto tempo se dedicando, tanta dedicação. E houve uma frustração enorme na vida dele. Só que eu vou falar para vocês, fazia parte do processo. Deus vai frustrar a tua vida. Se você colocar expectativas em pessoas, ou se você quiser algum reconhecimento de pessoas, Deus vai frustrar. A gente achou que tinha acabado. Só que você, ao longo do tempo, você lançou sementes, queridos. Ao longo do tempo você lançou sementes. E essas sementes, Deus não se esquece. Hoje eu vejo você aqui. Hoje eu vejo tudo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Eu posso dizer, valeu a pena o processo. Valeu a pena o processo. Depois Deus começou a fazer o pastor sonhar de novo. Eu falava assim para ele: Gé, mas o que você vai fazer da sua vida? Eu reconheço o que Deus tem na tua vida. Eu reconheço o chamado de Deus na tua vida. Eu sei o quanto Deus te usa. Ele ficou 3 meses em depressão profunda. 3 meses que ele só chorava. 3 meses que ele olhava para mim e ele falava assim: Érica, o que eu vou fazer na minha vida? Onde ele achava que ele tinha uma certa segurança, onde ele achava que ele... Mas Deus tirou tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês, querido, tinha que ser da forma que foi. Na hora a gente não entende, mas tinha que ser do jeito que foi. Pois o pastor pegou Covid, ele quase morreu. Aí antes disso, quando Deus começou a colocar o sonho na vida do pastor, Deus levantou pessoas para sonhar esse sonho junto com a gente. Pessoas que acreditavam naquilo que Deus tinha na vida do pastor. E sem a gente falar nada. Porque a gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente não sabia que destino tomar.
Mas tinham pessoas que, assim como José na prisão, sabiam quem era José. Teve pessoas que sabiam quem era o Jefferson. E sabiam o que tinha na vida do Jefferson. Não estou falando porque ele é meu esposo, não. Estou falando porque se você já teve a oportunidade de andar com ele, você sabe do caráter e da integridade dele. Se a gente quisesse, essa igreja aqui estava abarrotada e lotada pela influência que ele tem. Mas ele sempre foi muito íntegro. E ele sempre falou: Érica, vai vir as pessoas que tiverem que vir. Eu não vou chamar ninguém. Nem o meu filho, o Estevão, a gente chamou para estar aqui, a Clara. Quando a gente saiu, eles ainda continuaram. O Estevão começou a vir aqui. Em nenhum momento nós falamos para o Estevão: você tem que estar lá com a gente. Em nenhum momento. Ele quis estar aqui com a gente. A Clara quis estar aqui com a gente. Hoje a gente entende o porquê nós tivemos que passar por tudo. No meio do processo, Deus mandou os dispenseiros. Pessoas que sonharam junto com a gente. Pessoas que acreditaram naquilo que Deus tinha na nossa vida. E você vai ser assim. Eu creio. Pessoas vão acreditar naquilo que Deus tem na tua vida e vão te favorecer. E você vai acreditar na vida das outras pessoas, naquilo que Deus tem na vida das outras pessoas, e você vai favorecer. Porque o propósito, queridos, é muito maior. O propósito é muito maior. É muito maior. Vai muito além de denominação. Vai muito além de placa de igreja. Quando nós começamos aqui, o pastor conta que um pastor amigo nosso da presbiteriana, ele deu a bateria, ele deu a mesa de som, ele falou: eu quero participar, eu quero fazer parte disso. Isso é corpo. Isso é o corpo. Quando o Estevão ficou na UTI, se não fosse o corpo de Cristo, se não fosse a igreja, eu não sei o que seria de nós. As pessoas falam assim: como que vocês aguentaram? Como vocês iam na igreja? Que as pessoas falavam assim para nós: vocês vão voltar a ir para a igreja? Eu falo assim: nós nunca paramos. De domingo a gente ia às 7 horas da manhã lá naquele hospital. Às vezes a gente via o Estevão ali morto. Teve um dia que eu pensei comigo: esse menino não vai aguentar, esse menino não vai sobreviver. Eu vou ficar olhando toda hora no meu celular, achando que ia vir uma mensagem falando que ele tinha falecido. A fornalha aumentou, queridos. E nós vimos nesse dia que eu achei que ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha colocado os 2 drenos no pulmão dele. Ele estava cheio, eu nunca vi tanto medicamento. Eu falei assim: meu filho vai morrer. E eu vim aqui pro culto. Eu não sei como que aquele dia o pastor conseguiu fazer o culto. Só que aqui nós éramos acolhidos pelos irmãos. Às vezes eu não precisava falar nada, mas a irmã vinha e me dava um abraço. Alguém mandava uma mensagem: eu estou com vocês. Igrejas de outras denominações começaram a orar. Clientes minha que é católica falava assim: a minha mãe está com o nome do seu filho debaixo do santo. Eu falei: amém, porque Deus conhece o coração dela.
Porque não é o coração, queridos, é o coração. E quando nós achávamos que nós não estávamos mais suportando o processo, como foi difícil. Deus restaurou a vida do Estevão sobrenaturalmente. Foi Ele quem fez. Nas melhores das orações nossas, na oração mais bonita e mais fervorosa que nós fizéssemos, nós criamos que a vontade soberana de Deus iria prevalecer. E nós vencemos mais esse processo. Se tivesse sido diferente, se o Estevão não tivesse aqui, eu não sei o que seria. Mas eu tinha feito uma aliança com o Senhor que eu iria continuar. Como, eu não sei. Mas isso, com certeza vocês estariam vendo eu e o pastor aqui da mesma forma. Porque nós entendemos que o propósito é muito maior. O propósito é muito maior. O propósito é muito maior na tua vida. É muito maior do que daquilo que você esteja passando. É muito maior. É muito maior. Infinitamente maior. Se coloque de pé. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Jesus. Traz vida, Pai. Traz vidas. Aonde tiver uma área morta na tua vida, que o Senhor venha, traga a restauração, a restituição. Deus é Deus que ressuscita sonhos. Deus é Deus que ressuscita promessas. Não há nada daquilo que Ele prometeu na tua vida que Ele tenha se esquecido. Não há nada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Suporte o processo. Vai valer a pena, eu tenho certeza. Suporte o processo, vai valer a pena. Vai valer a pena.